Olá, pessoal! Vem comigo. Eu convido novamente a estarmos juntos nesse momento, conversando questões relativas à alfabetização e letramento. Façamos memória da última aula, onde conversávamos sobre os exemplos de textos que devem ser abordados no decorrer do ensino fundamental e que favorecem e propiciam o processo de alfabetização e letramento. Conversávamos na aula anterior a necessidade de trabalhar com a diversidade de textos na sala de aula e o papel fundamental e determinante do professor na abordagem dessa diversa tipologia textual, favorecendo, propiciando que o aluno compreenda a leitura e a coloque em prática, fazendo assim sentido. Uma questão fundamental nesse processo, portanto, é a análise textual. É possível, a partir dessa observação, dessa situação, junto aos alunos, apresentar os pontos fundamentais que fazem parte desse processo de construção e constituição dessa diversidade textual. Ao observarmos cada tipo de texto, é importante prestarmos atenção na situação social, carta, bilhete, convite, artigo, reportagem, requerimento, no local de circulação dessa diversidade textual e na silhueta. O que seria a silhueta? A forma gráfica e o estilo de cada texto. Façamos memória de uma receita, por exemplo. A receita tem a sua estrutura textual e ela não difere de uma receita para outra. Ela vem naquilo que nós chamamos de silhueta. A sua forma gráfica não difere. Eu não domino a língua alemã. Mas se eu entrar em contato com uma receita escrita em alemão, eu posso não saber do que é aquela receita, mas eu vou identificar que aquele texto é uma receita pela sua silhueta. Então, essas três características são importantes de observação em cada tipo de texto. A situação social, não é? Qual é o tipo de texto, o local de circulação e a sua forma gráfica, a sua silhueta. E alguns aspectos precisam ser destacados no texto. O autor, os objetivos do autor, o assunto do qual ele é tratado, o título, né? Se tiver um título, ele já diz muito acerca daquele texto, e o gênero textual. Então, são aspectos importantes de se destacar nesse trabalho de observação de um texto. Autor, objetivos do autor, o assunto, o título e o gênero textual. Os aspectos que podem ser destacados no texto, eles também influenciam o desenvolvimento do aluno em relação ao letramento, porque nós estamos o tempo todo nessa nossa reflexão pensando na questão de que as atividades façam sentido, que elas possam e devam ir além dos muros escolares, para fora dos muros escolares. Então, é de grande valia que o professor destaque, ao abordar o texto em sala de aula, cada um desses aspectos, ajudando o educando a reconhecer esse texto e a olhá-lo de uma forma crítica em outras situações e a fazer intertexto. O que é um intertexto? Quando um texto conversa com outro texto e ajuda assim na questão de sentido. Essa perspectiva de ensino favorece a participação do aluno. Então, o processo de ensino-aprendizagem não fica apenas sob a responsabilidade do professor, somente o professor falando, expondo, orientando, mas o aluno tem um papel importante e significativo nesse processo, porque ele interage. O aluno interage com o professor e o aluno interage com os outros alunos, ampliando, nesse caso, a questão
do sentido. E essa perspectiva de ensino, portanto, favorece a participação do aluno, que se envolve no mundo da leitura e da escrita, uma vez que, de fato, ele compreende esse universo. Porque a partir do momento que ele compreende o universo da leitura e da escrita, isso para ele faz sentido. Abre possibilidades diversas dentro das práticas de leitura e de escrita. E desenvolver esse tipo de atividade em sala de aula é um processo que demanda tempo do professor. É um processo que demanda organização por parte do professor. E é preciso que a escola adote essa prática nos demais anos escolares, ou seja, dando continuidade na sequência dos anos que virão, e não apenas ficando restrito e limitado aos anos onde nós trabalhamos de forma enfática a alfabetização. Isso requer dedicação e paciência, mas o retorno progressivo dos alunos eu posso atestar para vocês com propriedade. Vale todo o esforço, vale todo o planejamento, vale toda a dedicação, porque através da nossa interação, através da nossa intenção, nós favorecemos com que os alunos abram os olhos para esse universo da alfabetização e do letramento. E para formar uma pessoa letrada, é preciso fazê-la entender o texto e tudo que o envolve. Então, como já dissemos antes, autor, finalidade do texto, título, meio em que ele está vinculado, onde ele está circulando. Entender genuinamente cada uma dessas particularidades e especificidades é mais do que ser alfabetizado. E é esse o nosso grande desafio enquanto profissionais da educação, enquanto professores. Para tanto, pensemos na organização da rotina semanal dos professores para que eles possam atingir os objetivos pedagógicos propostos para o ano onde estão atuando. Pensemos, portanto, na organização da rotina semanal do professor, para que ele possa efetivar em ações significativas na carteira do aluno o que está disposto nos documentos curriculares que norteiam e embasam a nossa prática pedagógica. Chamamos esta organização de modalidades organizativas das atividades escolares. E o que faz parte, quais são as situações de aprendizagem que fazem parte dessas modalidades organizativas? Os projetos, as sequências didáticas ou atividades sequenciadas, as atividades permanentes e as situações independentes. Vamos nos ater a cada uma delas. Os projetos didáticos são situações que se articulam em função de um objetivo e um produto final. Eles contextualizam as atividades de linguagem oral e escrita, ler, escrever, estudar, pesquisar e podem, devem e são interdisciplinares. Então, os projetos, eles são organizados em etapas de atividades, em sequências de atividades que precisam estar claras aos nossos alunos e que têm um produto final. O intuito do produto final é partilhar com a comunidade escolar o que foi desenvolvido ao longo das etapas dos projetos. E eles têm uma diversidade de periodicidade. Existem projetos que acontecem ao longo do ano. Existem projetos que acontecem ao longo do bimestre, ao longo do mês. O que vai variar é o objetivo proposto. Então, ele pode equivaler a dias ou a meses. E esses de duração mais longa permitem planejar as etapas com o aluno e prever um tempo para cada etapa. O aluno precisa ter ciência de quais são as etapas que fazem parte daquele projeto. Ele precisa saber o que é o projeto, qual é a sua finalidade, etapa por etapa, para que de fato ele possa fazer parte dele.
E quais são as características básicas dos projetos didáticos? Eles têm uma finalidade compartilhada por todos os envolvidos que se expressa em um produto final. Então, uma das propostas, por exemplo, é uma coletânea de contos de um mesmo gênero, uma coletânea de poemas, conto de assombração, lenda e fábula, e que o produto final desse projeto, por exemplo, possa ser o lançamento do livro de poemas daquela turma, inclusive com uma sessão de autógrafos e um momento de participação efetiva da comunidade, dentre tantas outras propostas de projetos didáticos que circulam no cotidiano escolar. As atividades sequenciadas são situações didáticas articuladas que possuem uma sequência de realização. Projeto também possui. Porém, o critério para as atividades sequenciadas a serem realizadas com as turmas são os níveis de dificuldade. Ela tem uma periodicidade variável e tem como característica básica a não obrigatoriedade e necessidade de que apresentem um produto final pré-determinado. Então, o projeto tem um produto final pré-determinado. A sequência didática não necessariamente tem um produto final pré-determinado e ela tem vistas a atingir, por exemplo, uma dificuldade que surja na turma. O professor planeja uma sequência de atividade ou atividades sequenciadas com vistas a atingir aquela dificuldade apresentada pela turma. Então, por exemplo, uma sequência de atividades que envolvam a ortografia. Uma outra situação, uma outra modalidade organizativa são as atividades permanentes. Elas são situações, como o próprio nome diz, não é? São situações didáticas propostas com regularidade, com o objetivo de construir atitudes, criar hábitos. Por exemplo, atividades planejadas para promover o gosto e o prazer pela leitura e desenvolver atitudes e procedimentos que os leitores e escritores adquirem a partir da prática da leitura e da escrita. Então, como o próprio nome diz, atividade permanente é aquela que ocorre de forma permanente. A leitura, por exemplo, acontece na escola todos os dias do ano letivo. Então, ela repete-se de forma sistemática e previsível, semanal, quinzenal ou até mesmo diariamente, como no caso da leitura. E tem como característica básica a regularidade. Então, as propostas são hora da curiosidade, hora da notícia, roda de biblioteca, roda de leituras, hora da leitura, enfim. São algumas das propostas envolvendo as situações permanentes de trabalho na escola. E as situações independentes, elas são situações ocasionais onde se trabalha algum conteúdo significativo, mesmo que não tenha relação direta com o que está sendo desenvolvido. Por exemplo, tem uma notícia circulando na mídia e que ela pode ser um objeto de estudo ali naquele momento. Então, por isso ela chama uma situação ocasional e independente, porque não necessariamente ela precisa ter relação direta com o que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, a discussão de um tema muito discutido na mídia naquele momento. E a situação de sistematização, que faz parte da situação independente. A situação independente, então, ela tem a situação ocasional e a situação de sistematização, que não se relacionam a propósitos imediatos, mas a objetivos e conteúdos definidos para o ano, pois destina-se, como o próprio nome diz, a sistematizar os conhecimentos. Por exemplo, refletir sobre os traços e características diferentes e as diferenças entre fábulas e contos, analisar as características de diferentes textos publicados em jornais, discutir o uso da pontuação, analisar as regularidades ortográficas e outras possibilidades nessa diversidade de propostas para compor, então, as situações de sistematização. Aqui eu coloquei nesse quadro uma possibilidade de como mesclar os projetos, as atividades sequenciadas, atividades permanentes e situações dependentes ao longo da semana.
Porque não dá para trabalhar projeto todos os dias da semana. Nós, enquanto profissionais da educação, precisamos alternar a periodicidade de trabalho dos projetos, das atividades sequenciais, atividades permanentes e situações dependentes ao longo da nossa semana de trabalho. Então, aqui é uma possibilidade de mesclar essas modalidades organizativas ao longo da nossa semana, na nossa rotina de trabalho. E assim, então, nós finalizamos esse momento que eu espero que tenha feito sentido para cada um de vocês. E a gente já volta.